Meu querido ouvinte, louvado seja Deus. Hoje eu quero agradecer a Deus por ter conseguido realizar esta novena e espero que tenha sido para o seu crescimento espiritual. Sem dúvida nenhuma, foi motivo de crescimento espiritual para mim. E no 9º dia da novena, nós devemos falar sobre a morte de São João Maria Vianney. Morte que chegou às 2h da manhã do dia 4 de agosto de 1859. São João Maria Vianney, de forma serena, se despedia deste mundo. Ao som dos sinos de todas as paróquias vizinhas, acorreram multidões imensas à cidadezinha de Ars, na França, para acompanhar o velório. Pessoas de todas as classes sociais. O novo bispo da diocese percorreu 40 quilômetros a pé, rezando em voz alta, para chegar a tempo para os funerais. Todos sabiam muito bem que tinham acabado de perder um grande santo. São João Maria Vianney foi canonizado por Pio XI no dia 31 de maio de 1925, 4 anos depois. O mesmo Papa o declarou padroeiro de todos os párocos do mundo. Morreu com 73 anos após permanecer 41 anos na cidade de Ars. Já havia pressentido a presença da morte com uma certa antecedência. Na verdade, o seu estado de saúde havia piorado muito. São João Maria Vianney era um homem de pequena estatura, saúde frágil. Já em 1827, reclamou aos amigos que sentia vertigem, às vezes cambaleava, estava muito magro e muito fraco. Foi vítima de uma pneumonia e durante o inverno sofria muito com o frio. Há 1 ano, disse ele um dia, meus pés congelaram, a pele dos meus calcanhares caiu e ficou nas meias quando as tirei. Quando saio do confessionário, preciso que minhas mãos toquem as minhas pernas para saber se as tenho. Algumas vezes saía da missa apoiando-se nas cadeiras e nas paredes. É bom lembrar que São João Maria Vianney levantava antes de 1 da manhã e já tinha pessoas esperando para se confessar com ele antes de 1h da manhã. Ficava no confessionário por cerca de 16 horas. Em 1842, é obrigado a ficar acamado com uma febre muito forte. Era pneumonia, mas não guardava repouso. Achava que não podia, tinha que trabalhar e não estava pronto para morrer. Os médicos e seus amigos vigiavam para não deixar ele extrapolar, mas não adiantava. Certa vez, levantou-se da cama para ir atender confissão. Antes de 1h da manhã, um dos seus auxiliares quis impedi-lo. Seu nome era João Pertinandi, um instrutor extremamente devotado ao Santo Padre. É João Pertinandi que nos conta essa história. Um dia, durante a recuperação, eu quis me opor a que ele entrasse na igreja antes de 1 da manhã. Ele me respondeu com certa firmeza: eu, João, quando estava doente, fazia a vontade de Deus e obedecia. Agora é a sua vez de obedecer. Fique bonzinho e vá se deitar. Em 1843, pede transferência da paróquia. Vai para a casa do irmão Francisco, mas os peregrinos vão atrás e acaba incomodando muito a rotina do irmão. Milhares de pessoas iam atrás dele
para se orientar e confessar com ele. Mudou de ideia, voltou e reassumiu a paróquia, mesmo sem condições. Com o passar do tempo, ele foi piorando mais de saúde. No inverno sofre de frieira nos pés e nas mãos. Então os paroquianos colocaram um saco de água quente sob a prancha que lhe serve de assento no confessionário. Ele protesta um pouco, mas acaba aceitando. Convenceram-no também a aceitar um pequeno fogareiro na sacristia, afirmando que é sobretudo para os peregrinos e os missionários. Ele não fica muito convencido, mas acabou aceitando. Isso facilitou um pouco a sua vida. E junto com o amor que todos tinham para com ele, crescia também os fanáticos. Chegaram a cortar os cabelos dele para guardar como relíquia. Alguém o repreendeu: "O senhor não vai fazer nada?" Ele disse: "Não, tem muito cabelo ainda, não tem problema." Mas quando as pessoas o molestavam demais, ele costumava carregar um lenço no bolso e torcia o lenço para não agredir as pessoas com palavras. O tempo foi passando, ele continuava o seu trabalho. Nos últimos anos de sua vida, tinha muitas dificuldades em falar, perdeu os dentes. As pessoas tinham que chegar muito perto para ouvir o que ele dizia. Em 1858, um ano anterior à sua morte, os visitantes chegaram a 80.000. Uma estimativa rápida dá como resultado que cerca de 6 milhões de pessoas, sobretudo da França, mas também de muitos outros países, passaram por aquela humilde igreja de Ars. Com tanta gente, às vezes era preciso esperar 3 ou 4 dias para falar com o padre. De onde esse homem tirou tanta sabedoria e tanto poder de atração? Ele tinha o coração dilatado pelo Espírito Santo de Deus. Como ele mesmo dizia, os santos têm o coração líquido. Não pregava grandes doutrinas, mas pregava com muita sabedoria e à base do seu pensamento, que nem era uma teologia elaborada, mas uma catequese simples. Acabava contemplando os temas mais fundamentais da fé. Deus existe. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o bom Deus que nos ama. O homem é criado para amar a Deus, louvá-lo e servi-lo, e destinado a viver feliz com Deus no céu. Mas pode recusar esse destino, cai então no pecado, que o conduz ao inferno. Jesus Cristo é nosso Senhor. Ele nos salva por sua cruz. O sofrimento dos homens os une à cruz de Jesus e contribui para salvá-los. Ele está sempre presente na Eucaristia. Os santos e os anjos são nossos aliados contra o inimigo, o diabo. Coisas assim, simples, fundamentais, que pertenciam ao núcleo da fé, eram a base do ensinamento da catequese de São João Maria Vianney. No finalzinho da vida, ele não pôde mais rezar o breviário de joelhos, como fez tantos anos. Se atrapalha frequentemente quando vai falar, repete algumas frases fundamentais, come muito pouco, é incapaz de ingerir uma quantidade maior de alimentos sem provocar vômitos. Em julho de 1859, o calor muito forte, quase insuportável. Em Ars há uma grande multidão. Ele permanece ainda durante algumas horas no confessionário. Sabia que ia morrer. No começo de agosto de 1859, ele teve uma grande febre e, já completamente sem forças, ainda manda entrar 3 peregrinos que encontrou pelas ruas para se confessar. No dia 1º de agosto, ele está muito febril. Paroquianos e peregrinos se mobilizaram. O desejo de conservar-lhe a vida os faz imaginar para conservar a casa paroquial mais fresca, enguarnecê-la do telhado até embaixo com grandes telas que eles regavam de tempos em tempos
com baldes de água. Para tanto, organizam uma corrente humana como no incêndio. Recebeu a unção dos enfermos no dia 2 de agosto, à noite. Responde de forma lúcida às orações. Em seguida chora. Alguém lhe pergunta: o senhor está mais cansado? Oh, não, respondeu. Eu choro de pensar quanto Nosso Senhor é bom de vir nos visitar em nossos últimos momentos. Na quarta-feira, 3 de agosto de 1859, por insistência do padre Tocanier, o notário vem fazê-lo assinar um testamento, pelo qual lega seus bens aos missionários e seu corpo à paróquia de Ars. Ele sorri ainda ao dizer: que pequeno presente! Acompanhado de poucos amigos, na noite do dia 4 de agosto, sem conseguir mais falar, pegou com a mão a cruz peitoral do bispo e a levou aos lábios para um último beijo. Em seguida, perde pouco a pouco a consciência. Na quinta-feira, 4 de agosto de 1859, às 2 da manhã, morre serenamente o padroeiro dos sacerdotes. Todo dia e no dia seguinte a multidão desfila diante do corpo. E no dia 6 de agosto, para as exéquias, conta-se com a presença de 300 padres e de 7.000 pessoas. Na impossibilidade de deixar entrar toda essa multidão na igreja, organiza uma imensa procissão que, passando por detrás do caixão mortuário, dá a volta pela aldeia para o último adeus ao pastor do rebanho. Em seguida, os padres cantam a missa na igreja. A multidão se junta aos cânticos e às orações pelo lado de fora. O féretro é em seguida depositado na capela de São João Batista, onde permanecerá durante alguns dias, aguardando a autorização para sepultá-lo na igreja, o que será feito na quinta-feira, dia 16 de agosto. E ainda hoje, na Basílica de Ars, dentro de um sarcófago de vidro, repousa o corpo de São João Maria Vianney, coberto por uma camada fina de cera, numa das capelas laterais da Basílica, construída anexa à igreja. Que São João Maria Vianney nos abençoe e abençoe a todos os sacerdotes. Rezemos. Eu vos amo, meu Deus, e o meu único desejo é amar-vos até ao último suspiro da minha vida. Eu vos amo, Deus infinitamente bom. Prefiro morrer amando-vos que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, meu Deus, e só desejo o céu, para ter a felicidade de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus, e só temo o inferno, porque aí nunca haverá a doce consolação de vos amar. Meu Deus, se a minha língua não puder estar sempre a dizer que vos amo, que o meu coração o diga tantas vezes como quantas eu respiro. Senhor, dai-me a graça de sofrer amando-vos, de vos amar sofrendo, e de um dia expirar amando-vos e sentindo que vos amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro a graça de aumentar e aperfeiçoar o meu amor. Amém.